gente, estamos no ar pelo YouTube da The Walk. Já aconteceu um pequeno imprevisto aqui, um pequeno detalhe técnico, mas já resolvemos, já estamos funcionando tudo certinho. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo sobre hall de entrada com a arquiteta Shirley Proença, de São Paulo, e a arquiteta Nayara Alvarenga, de Taubaté. Como vocês estão? Tudo certo, gente? Tudo bem para falar sobre hall de entrada, fazer esse bate-papo hoje? Tudo ótimo. Estamos preparadíssimas, né, Shirley? Sim, claro. Estamos aí para tirar as dúvidas, né? E conversar um pouquinho desse ambiente que está tendo tanta relevância agora, principalmente nessa pandemia, né? Está com bastante destaque, né? Depois de tudo que a gente passou. Então, bora lá responder essas perguntinhas e tirar a dúvida do pessoal. Isso, vamos lá. A gente pensou começar a falar sobre hall de entrada como uma introdução, assim, o que vocês acham, assim, como é que começou essa coisa do hall de entrada, por que o hall de entrada acabou tendo uma importância dentro de casa, né? Por que ele virou um ambiente, de fato, dentro de casa? Então, a gente pode começar, assim, pegando aqueles pórticos, assim, de... antigamente, que fica na entrada de prédios antigos, templos, palácios com pé direitos generosos, que faziam a transição do ambiente interno, do externo para o ambiente interno. Então, o hall de entrada nada mais é do que essa releitura, né, desses ambientes greco-romanos aí, que fazem essa transição do ambiente externo para o ambiente interno. E aí a gente trouxe isso tanto para o corporativo, para o residencial, para o comercial. Então, todos eles têm essa função de transição de um ambiente externo para um ambiente interno. Ai, muito legal, né? E essa coisa não é só Brasil, né? Essa coisa da casa com o hall é mundial, né? Uma coisa que veio com o tempo e veio e ficou, né? Acabou virando o ambiente da casa como qualquer outro. Eu acho que o conceito, né, de hall de entrada na Europa, ele é muito mais elaborado, né? Por quê? Porque a Europa é muito frio, então as pessoas têm mais apetrechos, né? Pertences nessa transição de área externa para área interna. Então é onde deixa os casacos pesados, as bolsas, guarda-chuva, bota, né? No Brasil, como a gente tem um clima mais tropical, um clima mais ameno, as pessoas acabam tendo menos pertences, né? E aí eu acho que acaba sendo um ambiente mais multifuncional, vamos dizer assim. Com certeza. A gente fez aí, pegou essa pegada europeia, trouxe para o Brasil, né? Como a Shirley falou. Só que, né, no ambiente tropical, vamos colocar casaco, não coloca, né? Então, é bem isso mesmo. Com o tempo, esse ambiente foi perdendo um pouco a expressividade dele e foi deixando um pouquinho de lado, né? Quem aí não lembra, né, das chapeleiras aí na casa de vó, na casa de tia, que ficava ali. Antigamente usava mais chapéu, hoje em dia não uso tanto. Aí começou a entulhar as coisas ali naquele móvel ali, que fica sempre ali pertinho da porta de entrada. Aí quando viu, ele foi desaparecendo, foi colocado num quartinho de bagunça, alguma coisinha do tipo, e sumiu. E assim, as metragens, né, os novos empreendimentos também não são metragens generosas a ponto de uma família tomar uma decisão de colocar esse tipo de mobiliário que ocupa espaço, né? Então, as pessoas dão prioridade para outras funções nos ambientes. Então, acho que por isso que o hall de entrada ele acabou perdendo um pouco a relevância, porque as metragens também acabaram diminuindo. Mas que eu notei uma volta total, né, nessa pandemia. Você vai visitar cliente, vai visitar a obra, e quando o elevador abre é quase um show de horror, assim, porque as pessoas realmente não estão preparadas para ter um hall com uma função.
né? Com certeza. De você deixar o sapato, deixar um casaco, a gente não consegue ver muito esse tipo de mobiliário hoje nos halls, né, preparado para isso. Tanto que nessa pandemia, eu não sei aí, Nayara, você aí no seu escritório, mas aqui começou assim, Chile, o que eu ponho no meu hall? Eu quero, nossa, meu hall tá uma zona, tá uma bagunça, cheio de sapato, brinquedo, né? As crianças descem para prédio e aí não querem subir com o brinquedo, não querem guardar o brinquedo dentro de casa, e aí o elevador abre e fica aquela bagunça. Né? Então essa loucura, né? Virou essa loucura, todo mundo em casa, todo mundo criança, todo mundo, aí a gente tem que... Qual é a função da gente resolver esse problema? Exatamente, né? Então eu acho que agora existem legal assim ter um mobiliário multifuncional, né? Para hall que também comporte esse tipo de móveis, porque hoje os halls também, gente, é pequeno, né? A gente divide hall, vamos falar de hall social, hall de elevador, né? Hoje a gente divide hall com o vizinho, aí um vizinho quer uma coisa, outro vizinho quer outra, e aí vira aquela guerra, né? Então, Nayara, o que você está especificando aí para os seus clientes com esse tipo de necessidade? Então, aí a gente, falando um pouquinho de hall social, né? É aquele... Quando a gente... Hall de elevador, né? Aquele hall pequeno e tal. Aí a gente tem duas situações, né? Vamos falar um pouquinho sobre o hall compartilhado. Então, a gente tem que sempre pensar numa harmonia do ambiente, né? Se a gente tem, por exemplo, 2 vizinhos no andar ou 4, a gente tem que pensar nesse padrão. Como que a gente vai resolver isso, né? Primeiro, o mais importante de tudo, saber se o condomínio, ele autoriza a gente fazer alguma intervenção no hall. Isso é muito importante, a gente não pode chegar fazendo o que a gente bem entender. Segundo, entrar em consenso com os outros moradores, né, para a gente chegar num padrão aí que agrade a todo mundo. E aí o céu é o limite, aí tendo tudo liberado, a gente consegue fazer um padrão bacana. Então, o que seria mais interessante no momento que está pedindo muito é a solução dos sapatos jogados no hall de entrada. Isso daí está sendo assim unânime, todo mundo manda foto, olha, meu Deus, olha como está meu hall, tem chinelo, tem sapato, tá uma loucura. Então, assim, primordial é resolver essa situação. Um mobiliário que ele atenda isso, que ele seja um mobiliário padrão e que dê para comportar esses sapatos de todos os vizinhos, que eles podem ficar simplesmente colocados ou um pouquinho mais escondidos. Então, a gente pode fazer uma gaveta com palhinha, por exemplo, um ripado, que deixe arejar esses sapatos também. E depois a gente faz os halls independentes, né, um por andar, Chile, aí em São Paulo, me conta um pouquinho mais. Então, aqui os prédios, o hall social, o hall de elevador, né, ele não costuma ser muito grande. Então, um hall, por exemplo, que comporta um banco, né, são apartamentos que têm o elevador individual. Os apartamentos que têm elevador individual, eles sempre comportam um pequeno móvel, né? Então, nessa situação, eu costumo especificar para os meus clientes um banco com um ripadinho embaixo e tal, porque aí a pessoa pode sentar para colocar o sapato, né? E acaba sendo um apoio também. Então, eu acho que o banco, com uma plataforma embaixo dele, um ripadinho e tal, para acomodar os sapatos, eu acho legal. Quando não tem um banco com essa plataforma embaixo, com uma prateleira embaixo do banco, eu costumo comprar cestos, né? Eu acho que as pessoas podem também optar por acessório cesto, porque aí o sapato fica mais escondidinho e tal. E eu acho que o apoio, assim, sabe, para a pessoa sentar e calçar um sapato e tal, eu acho fundamental. Com certeza, muito importante. Isso.
Agora, nos halls que não permitem isso, né, que são apartamentos geralmente compartilhados com um vizinho, né, 2 apartamentos por andar, dificilmente as pessoas vão ter um hall que caiba um banco ou sequer qualquer tipo de mobiliário, né? Então, nesse caso, a gente está partindo para soluções no interno do apartamento mesmo, sabe? A pessoa abre a porta, entra para dentro do imóvel e ali a gente cria um pequeno mobiliário, né? Então, geralmente, a gente costuma desenhar essa mobília na marcenaria, porque aí você desenha da forma que você quer, de acordo com a proporção, né, de um cantinho que você tenha. Então, o tipo de mobiliário que eu estou gostando, assim, de desenhar é um painel de madeira, com umas caixinhas, assim, de palhinha, que aí você coloca chave, carta, coloca os cabideiros soltos, legais, né, às vezes um cabideiro bacana, de ferro, de palhinha mesmo e tal, coloca ali naquele móvel e embaixo faz um estrado, né, uma prateleirinha ripadinha e tal, para acomodar os sapatos. E eu acho que esse tipo de mobiliário hoje está bem super em alta, assim. Então, a minha dica é essa, para quem não tem lugar, espaço no hall social, né, que traga esse móvel para dentro de casa para ter esse apoio ali na entrada. Com certeza. Esses ambientes, esses apartamentos que são compartilhados, né, geralmente eles têm uma área reduzida, né, então são grandes desafios para a gente conseguir conciliar a sala de estar com o hall, às vezes com a cozinha, com tudo ali junto, misturado. Então, ter um setor, agora que a gente está vivendo nessa pandemia aí, ter um setor de desinfecção realmente é fundamental, ter um lugar assim para você conseguir sentar e tirar o sapato, trocar, apoiar um álcool em gel e conseguir os ganchos também para pendurar alguma bolsa, alguma sacola de supermercado, né? Nem todos os apartamentos eles têm um hall de serviço que seria para compras, né? Sim. Então, cada caso é um caso, né? Então a gente tem que sempre prestar atenção em se o apartamento o hall é compartilhado, se tem hall de serviço e hall de entrada social. Então a gente tem que cada projeto ele é único, né? Muito personalizado. A gente tem que atender todas as necessidades do cliente e ainda deixar o hall com a carinha do cliente, né, Chico? Eu acho assim que o hall ele é interessante porque ele é onde as pessoas conseguem identificar o estilo do cliente, estilo de vida. Eu acho que o hall ele é a porta de entrada, né, do apartamento. Então, eu acho que o hall ele fala muito sobre aquele morador, né? Então, por exemplo, você chega naqueles halls individuais, assim, aqueles apartamentos, às vezes, quem é que nunca pegou elevador e não ficou, né, andar por andar para bisbilhotar o que o vizinho fez no hall? Nunca, né? Então, assim, você vê... Quando eu mudei para o meu apartamento novo, eu fiz isso, sabe? Eu fui olhar todos os halls. Deixa eu dar uma olhadinha, o que tem aqui. E aí, cada hall, cada porta que se abria era uma coisa, assim, totalmente diferente, sabe? Você via hall étnico com Buda, outro com espelho, outro com papel de parede, outro todo branco. Então, assim, eu acho que essa primeira impressão do hall realmente a primeira impressão que você tem de quem mora ali naquela casa. Né? Então, acho que é isso. A gente vai apertar todos os botõezinhos do elevador e vai olhando. Agora, por exemplo, aqui em São Paulo, eu estou vendo uma tendência que é o seguinte, desses apartamentos maiores, né, alto padrão, que são elevadores que têm chave, as pessoas, eu pelo menos nos meus projetos, eu estou integrando esse hall, sabe, para sala. Então a gente quebra a parede, tira a porta e aí a gente entrega, o elevador já cai dentro da sala. É um conceito assim super em alta, que as pessoas veem isso como um luxo, né? Sim.
Mas aí a gente precisa criar, claro, algum elemento que também não fica tão devassado assim, né? O apartamento, a ponto de ter alguém no elevador e enxergar a casa inteira da pessoa. Aí também não é interessante, né? Exatamente. Então, acho que para as pessoas que optam, né, por integrar o hall de elevador para o apartamento, eu acho que é necessário ter algum tipo de móvel, uma mobília, um painel, sabe? Separando esse ambiente, meio que separa e não separa, né? Para poder... Aquela integração mais ou menos, né? Sim, sim. E aí, vamos falar sobre como decorar um hall? O que nós vamos falar agora? Vamos falar da diquinha. Vamos lá, como é que a gente organiza um hall, assim? O que vocês acham que são os elementos que caracterizam um hall, assim? Que a gente tem um espaço, que é o primeiro espaço que a gente entra na casa da pessoa e vê a pessoa, como você tinha falado, Shirley. Mas assim, como é que a gente fala assim, putz, isso é um hall de verdade? Isso aqui tem um cheiro de hall. Você chega e fala, tá, isso aqui é um hall. O que vocês acham? Olha, eu acho que assim, o hall é como o lavabo, né? Que as pessoas entram e elas vão reparar em tudo, porque elas estão ali sozinhas, então as pessoas vão reparar. Então o hall ele tem que ter você tem que usar no hall, porque é um ambiente de transição, então você não fica muito tempo ali, então você pode usar, pode pôr cor, você pode colocar textura. Então, ali, acho que todo mundo é livre para usar bastante no hall, né? E eu acho que uma iluminação intimista também é interessante. Deixa eu ver o que mais. O mobiliário que atende às necessidades, né? Como a Chile falou, nos halls que são um por andar, que comportam um mobiliário, como um banco para você sentar, para você tirar o seu sapato, um aparadorzinho, para você colocar algumas chaves, algum óculos, carteira, essas coisas. É bem interessante também. Eu acho também, sou da mesma opinião da Nayara, eu não acho que um hall, por ele ser um hall... E você sabe que é engraçado, assim, os clientes, eles não se preocupam com essa parte. Eles discutem incessantemente varanda, lip e tal, e esquecem do hall, assim. É difícil o cliente que chega e fala, o que nós vamos fazer no hall, né? Então, é uma parte que eu ainda vejo como esquecida e que eu vejo como super importante, sabe? Então, eu acho que o hall, ele tem que ter a cara do morador. Com certeza. Tem regra, né? O hall tem que ser iluminado, tem que ter muita luz, tem que ter muito espelho, tem que botar, não necessariamente. Uma vez eu fui num hall foi o hall assim, que mais me marcou. Era um hall dividido, né, com 2 vizinhos e tal, e na porta de um tinha uma plotagem de baralho, a carta da rainha, e o outro apartamento a carta do rei. Olha que legal! E aí eu achei aquilo tão inusitado, assim, foi uma coisa que me chamou muita atenção. Falei, primeiro, como é que juntam 2 vizinhos que topam uma coisa louca, né? Sempre tem um que, né, enfim, é difícil chegar num consenso. Mas o hall, para mim, ele realmente não tem regras, né? Se eu tiver que optar nos meus projetos, eu sempre vou optar por um hall um pouco mais marcante. O que eu não acho legal, por exemplo, quando as pessoas colocam um espelho no hall, né? Vou espelhar tudo. O que aquele espelho vai refletir? Né? Isso eu acho que é importante. Se aquele espelho for refletir a porta do elevador, para que colocar um espelho refletindo uma coisa feia, né? Então, acho que as pessoas têm que pensar sempre nisso. Eu vou colocar um espelho, esse espelho vai refletir o quê? Se não for refletir uma imagem, uma parede, uma vista que não é interessante, não poria. Então, assim, eu acho que quadros, é muito legal, assim, você colocar quadros grandes, né? Quadro piso-teto, uma coisa que está usando muito agora, que inclusive eu também uso bastante nos meus projetos, quadro piso-teto,
Ou seja, parece que você está entrando naquele cenário, né, naquele ambiente e tal. Eu não gosto, por exemplo, de pintar uma parede de uma cor, né? O hall já é pequenininho, aí você pinta, aí a pessoa vai lá e quer colocar uma cor, mas não tem coragem de colocar cor. Aí pinta uma paredinha de uma cor, aí pinta uma paredinha de uma cor, aí 2 portas, porta do elevador, aí outra coisa no teto, outra coisa no piso. Então... Fica muito separadinho, né? Eu acho que fica assim, muito picadinho, sabe? Então, por exemplo, se eu optasse por pintar o hall de uma cor, eu quero um hall azul, eu pintaria tudo de azul. Eu pintaria a porta do elevador, eu pintaria o teto, eu pintaria a parede, eu faria uma caixa, né, de cor. Fica legal, eu acho que as pessoas podem assumir isso, sabe, no hall. Então a minha consideração, assim, eu acho que realmente a pessoa pode colocar o hall da carinha que ela quiser, né, do estilo deles. O hall, como você disse, não tem regra. E quer pintar o teto, pinta. Quer colocar vermelho, coloca. Quer colocar azul, coloca. Quer, sei lá, colocar um papel de parede no teto, vamos embora. Adoro papel de parede no teto. Então, sabe uma coisa que eu faço muito? Eu coloco muito papel de parede na porta do elevador. Porque aí, sim, eu uso direto. Eu uso papel de parede em porta de elevador há muitos anos. Assim, eu sempre... Quando o cliente opta por um papel de parede no hall, a porta do elevador, ela, com certeza, ela é sempre encapada. Por quê? Porque ela some. Né? Você tem hall pequeno, aí tem só porta, tem a porta do vizinho, a porta do elevador, aí fica só aqueles picadinhos de parede, né? Então, eu acho que quando é hall assim menor, não comporta você ficar colocando espelho, parede, pinta de uma cor, pinta de outra. Fica um monte de material, um monte de elemento. E eu acho que fica poluído, sabe? Eu não curto muito misturar muita coisa em ambiente pequeno. Assim, essa pegada de ter o equilíbrio entre o ousar e ponderar, né? Porque ele tem que estar equilibrado, porque você pode ousar, só que se você coloca tanta coisa, ele vai ficar tão poluído que não vai ficar legal. Ou você pode ousar de uma forma diferente, que vai dar um impacto maior e ficar harmônico, né, o ambiente, realmente pequeno, um hall. Sabe, pega só, sei lá, pega a vizinha, fala, olha, vamos achar um tapete aqui que a gente curte e tal, e põe um tapete só, pegando o hall inteiro, né? Um tapete circular também, muito bonito. Sim, um tapete redondo, né, que comporte os 2 apartamentos e fica uma coisa legal, né, para ambos os vizinhos. Eu acho super bacana o hall quando ele é padrão para os 2 vizinhos, assim, fica um hall que tem a carinha dos 2 e é diferente, é bonito, tá harmônico, né, então, acho super legal. E, gente, pegando esse gancho que eu tô falando agora de decoração do hall de cor, o que vocês acham, assim, por exemplo, você tem um cliente, tem um morador que ele tem um estilo super clássico. Aí ele pede pra você no projeto, assim, fala, olha, eu tenho um estilo clássico, mas eu também gosto de um estilo moderno. Tipo, vocês acham legal essa mistura só no hall ou tem que ter tudo uma transição, assim, tem que ter tudo meio combinando ou tem essa liberdade? O que vocês acham? Fala, Nayara, desculpa. Pode falar. Eu não entendi muito bem a pergunta, ficou um pouco baixo. Você diz dentro da casa e o hall? Assim, por exemplo, quando tem o apartamento todo, mas fala assim, eu quero um cantinho que seja o meu cantinho moderno, o meu cantinho, sei lá, o meu cantinho de inspiração, sabe? Que ele destoie um pouco do resto da casa, mas que o morador também se sinta confortável ali dentro, sabe? O que vocês acham dessa diferença de estilo, já que a gente está pegando da parte de decoração? Eu acho que tudo é válido, contanto que ele seja harmonioso. Eu acho super legal trazer peças vintage, assim, num ambiente moderno, assim, pontual. O que é o equilíbrio, né? A questão de equilíbrio. A gente conseguir equilibrar os 2 padrões do moderno com o clássico e conseguir fazer essa peça harmônica. Eu acho que super combina, dá para fazer sim, mas tem que ter equilíbrio. Eu também acho que sim, se a pessoa tiver um apartamento, por exemplo, todo clássico, né?
Aí ela quer um cantinho, por exemplo, né? Eu acho que o hall, nesse caso, ele tem que ser tratado como um cantinho, né? Você pode montar um cantinho zen, que as pessoas gostam, né? Tem gente que curte uma imagem, um Buda, uma planta, né? Então, quer fazer um canto mais zen e tal. Acho que não tem problema nenhum, o hall não precisa seguir o estilo, necessariamente o estilo da casa, né? Ele pode sim ser encarado como um cantinho. Às vezes a pessoa é mais contida na decoração, tem uma decoração mais contemporânea, moderna e tal, e gosta de um móvel clássico que, né? Às vezes esse móvel clássico encaixa naquele cantinho. Então, o hall realmente eu acho que o hall é um ambiente super livre, assim, para a pessoa até poder fazer as suas pequenas extravagâncias, né? Poder usar esse ambiente para isso. É porque dentro de casa, às vezes as pessoas falam, ai, mas eu tenho medo, eu vou cansar, eu vou olhar aquilo todo dia, né? Então, ali no hall acho que é um ambiente bem interessante para dar essa ousada aí. Sim. Isso é muito importante falar também, né? O cantinho de extravagar, assim, igual a Shirley tinha falado. Eu não vou tratar o meu hall de entrada como um hall, eu quero o meu cantinho de criação, né? A pessoa parece que entrou na casa de outra pessoa ali no cantinho, mas é só questão de outro gosto mesmo, pra faceta dela, né? Isso é muito interessante. Às vezes é alguma coisinha interna que ela não quer expor, aí ela põe no hall. É verdade. Gente, vamos lá. O que, assim, por exemplo, a gente está vendo agora muito apartamento bem pequeno, assim, tipo apartamento estúdio, loft, umas coisas menores, assim, e daí você entra no apartamento e já meio que dá de cara com a sala, com a cozinha. Tem alguma forma de você criar o seu hall de entrada, mas sem fazer obra, sem quebrar paredes, subir paredes, assim, colocar alguns elementos, alguns móveis, alguma coisa, que talvez remeta para o seu hall de entrada, sendo que na planta assim, ele não existia? Eu acho que tem imóveis que realmente não permitem isso, né? Por exemplo, você pega uma planta aí de 38 metros, né? 40 metros. Eu, por exemplo, acabei de fazer um apartamento agora de 42 metros, eu coloquei um móvelzinho. Eu consegui colocar na marcenaria, sabe? Essa coisa da prateleira, do cabideiro, da caixinha e tal. Mas tem planta que não dá para você fazer isso. Realmente tem planta que não rola, né? Mas, vamos lá, eu considero assim, um móvel de apoio na entrada um lugar para você colocar a chave, para você colocar as correspondências e uma prateleirinha para você colocar o sapato, um cesto, alguma coisa. Então, a gente planejando isso na marcenaria, com certeza a gente consegue fazer setorizar, né? Esse cantinho de hall dentro de imóveis pequenos, com certeza, através de marcenaria. A marcenaria ela auxilia muito a gente nos ambientes pequenos, porque a gente vai otimizar os 5 centímetros de qualquer espaço que a gente tem ali, né? Mas realmente os apartamentos cada vez menores, eles são verdadeiros quebra-cabeças que a gente tem que resolver, né? Então, às vezes as pessoas não querem que a pessoa entre na sua casa, abra a porta, já dê de cara com a sua casa. Então, a gente consegue colocar biombos também, que vão dar essa integração, mas não vai dar. Tem as peças de cobogó também, que ela tem umas espessuras de 7 centímetros às vezes, e aí, dependendo do lugar, dá para colocar também. E aí a gente fazendo essa barreira visual, a gente já consegue setorizar esse hall de entrada. E aí a gente consegue colocar, como a gente está falando aqui de ambientes pequenos, né? Às vezes não comporta um aparador. Então, o que a gente pode colocar? A gente pode colocar uma prateleira mais rasa, que a gente fica com um piso livre, né? E em cima a gente consegue colocar um difusorzinho de ambiente, um apoio para chave, para carteira,
colocar uns ganchinhos na parede. Então, tudo que a gente conseguir ocupar de parede em lugares menores, eu acho mais interessante. Às vezes até a gente fazer um nicho embutido na parede também é uma coisa que dá para se pensar, mas aí a gente tem que se atentar se essa alvenaria ela atende isso, né? Se é bloco cultural, se não é. Então, a gente tem que analisar bastante, porque tem opções, dá para a gente resolver tudo e dá para fazer. Só que tem que analisar como que a gente vai resolver isso melhor, né? Da melhor forma possível. Sim, então, e é muito verdade, né? Essa luta de apartamento pequeno agora a gente está vendo muito, assim. Eu, pelo menos, é difícil a gente ver aqueles apartamentos agora de 5 dormitórios, 6 dormitórios, que família imensa, porque a tendência de agora não é ter mais as famílias terem tantos filhos, né? Acaba que os apartamentos eles vão se adaptando à realidade mesmo, né? Assim, hoje a gente pega nossos avós, assim, o pessoal tinha 12 filhos, 11 filhos. Hoje, quem que a gente conhece que tem? Se tem 4, assim, é um ponto fora da curva já. Então, acho que os apartamentos eles também se adaptaram a isso, sabe? O pessoal acabou que foram diminuindo as famílias e os apartamentos, as casas foram acompanhando esse movimento. Meio natural que isso aconteça, né? Com certeza. Tem até uns flats, por exemplo, que... vamos lá, tem aquele corredor, né? Parece corredor de hotel, com 10, 15 apartamentos no mesmo andar, entendeu? E só que o que eu acho, assim, agora uma opinião pessoal, né? Eu acho que o brasileiro, ele é super conservador na decoração, né? A gente fala que o brasileiro, a gente vende a imagem do brasileiro para o exterior, que é um povo colorido, é um país tropical e tal, mas no fundo, eu acho que o brasileiro é super comedido na decoração. O brasileiro tem dúvidas em colocar cor, em colocar... misturar estampas, né? Colocar vários revestimentos e tal. E as pessoas têm uma certa dificuldade em harmonizar tudo isso. Então, no fundo, eu acho que o brasileiro, ele, de colorido, ele não tem quase nada, né? Você vê a maioria aí das casas bege, branca, ou é branco com cinza, ou é branco com bege, né? Aquela coisa bem contida, que eu vejo um movimento super inverso, assim, quando você começa... sei lá, você vai para a Europa, né? Você vê aquelas misturas de estampa, de cores, sofá em cores fortes, parede, né? Aquele show todo e o brasileiro ele não tem essa ousadia, né? Então, eu acho assim que, por exemplo, esses flats, né? Quem que mora em flat? É garotada nova, é gente que está começando a vida, primeiro apartamento, né? Já é uma pegada mais jovem. Então, eu sempre falo, meu sonho, assim, imagina se chegar num prédio que tem uns 10, 15 apartamentos, assim, ter um andar todo diferente, de repente um tapetão enorme, né, com alguma estampa legal, tipo esses hotéis bacanas que a gente, né, viaja e vê, né, você, Tainá, que é super viajada, você sabe do que eu tô falando, né, e aí acaba também ficando esses halls desinteressante e essencial, né, acaba não tendo nada. Sim, acho que a gente tem, o hall é uma coisinha que está começando a despertar para as pessoas. Eu acho que a gente, como arquiteto também, a gente tem que incentivar os nossos clientes a olharem com outros olhos esse ambiente também. Porque quando você falou do brasileiro ele ser mais comedido, né? Às vezes é até uma questão econômica também, né? Porque assim, nossa, eu vou colocar um azulejo colorido. Nossa, mas se eu trocar, vai ter um trabalho, vai ter gasto, vai fazer sujeira. Então, a gente já vai pensando na praticidade. Só que a arquitetura, nem todos os elementos são tão fixos assim, né? A gente pode usar tintas, como seria na pintura, um papel de parede, um adorno, um tapete. Então, não precisa
ser uma coisa muito difícil, né? A gente consegue ter algumas coisas mais voláteis aí para ajudar a gente a deixar o ambiente mais interessante, mais alegre, né? Sim, com certeza. Igual a Tia estava falando, quando você entra nesses prédios de flat, que são 15, assim, por andar, aí você entra naquele corredor branco, parece que está entrando no corredor do hospital, parece que nossa, e ainda mais agora... Estamos frigorífico. Aí fica um monte de sapatos jogados, uns sacos para lá e para cá. Se talvez tivesse um olhar mais especial, talvez a gente já estivesse até mais preparado, né, para receber a pandemia, que já ia ter mais móveis nos halls, talvez um tapete que seja, sei lá, que comporte melhor tudo, que tudo se encaixe, sabe? Que fique tudo harmonioso. E não fosse a caixa branca, que dá a impressão que está tudo jogado, porque ninguém pensou naquilo, né? Na verdade, foi isso, sabe? Exatamente. A gente tem que pensar um pouquinho mais no hall, né? Para não acontecer esse tipo de situação, né? Então, às vezes acontece esse tipo de coisa para a gente ir refletindo nas coisas, não só estéticas, como funcional também, né? Então, é um ambiente que tem um potencial bacana para a gente explorar. Sim, legal. Gente, o que vocês acham de iluminação no hall também? Vocês acham que tem que ser uma iluminação mais direta, assim, com uma luz branca, mais forte, como se fosse aquela luz que a gente usa na cozinha? Ou tem que ser uma coisa mais íntima, assim, uma luzinha amarela, uma coisa mais acolhedora? O que vocês acham? Ou isso depende do morador também? O que vocês acham? Pode falar, Sheila. Não, eu acho que depende o que você quer passar para as pessoas, né? Se você faz um ambiente, por exemplo, você tira a iluminação do teto de um hall e joga arandela na parede, você vai ter uma iluminação mais dramática, né? Mais cenográfica. Então, eu acho que depende muito do que a pessoa quer passar para outra. Eu sempre opto por iluminação indireta, por iluminação mais intimista, por iluminação mais baixa, né? Então, por exemplo, aí vamos lá, você pinta um hall com uma cor escura ou resolve colocar um papel de parede escuro. Se você colocar uma luz muito baixa, vai ficar um breu, né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio. Por exemplo, se eu já tenho um papel muito escuro, eu posso colocar um pouco mais de luz, né? Que aquele hall, ele já está intimista com o próprio material que ele está ali. Às vezes um papel de parede, sei lá, couro croco, preto, um verde escuro, né? Às vezes um azul mais escuro, enfim, um tapete mais marcado e tal. E aí, a iluminação também deve destacar alguma peça bacana. Então, por exemplo, se é um hall pequeno e tem um quadro legal, talvez eu optaria por uma iluminação só iluminando aquele quadro, aquele ponto que é importante, né? Porque senão, se você chega também no hall e a gente não valoriza com iluminação, às vezes uma peça bacana que tem, aquilo faz um outro efeito, né? Então, eu sempre gosto, assim, por exemplo, eu acho halls de madeira super chiques, eu adoro hall de madeira, eu sempre, né, quando o cliente topa, que tem muita marcenaria e tal, eu gosto de encapar, eu gosto da ideia de encapar, né, seja de tinta, seja com papel, seja com madeira, que é exatamente por isso, porque o hall é muito pequeno e eu não gosto de picar materiais, né, usar muita coisa num ambiente muito pequeno. Então, eu acho que a iluminação, com certeza, ela é um sucesso no projeto. Eu acredito que a iluminação é 70% do sucesso de um projeto, na minha opinião, é a iluminação. Então, às vezes, a gente pode colocar, por exemplo, uma fita de LED, né? Não subir o painel até o teto. Então, eu sempre opto, nos meus projetos, pela iluminação indireta, com certeza. A iluminação é um dos queridinhos dos clientes, né? Todo mundo já chega assim querendo saber de iluminação e os pontos no teto, os spots e tudo mais.
Só que, assim, o hall de entrada ali, vamos dizer assim, no hall social ali de apartamentos, né? Eu acho que ele tem uma pegada realmente que ela prepara você para entrar na casa. Então, o que você espera? Você espera criar uma experiência para o seu convidado, né? Para sua visita e tudo mais. Então, ali naquele ambiente, você já prepara ele para o que você vai proporcionar para ele. Por exemplo, vai servir um jantar para os seus amigos, né? Então, poxa, uma iluminação mais indireta, uma luzinha difusa, ou até mesmo uma luz direta para valorizar uma obra de arte também é super legal, super válida. Então, eu acho que eu particularmente prefiro uma iluminaçãozinha mais baixa mesmo, mais intimista, que vai trazer um pouco mais de conforto, então a pessoa já vai ficar mais relaxada para entrar em casa, já te prepara para que seja um dia cansativo de trabalho, você já vai chegar em casa, tomar um banho, descansar. Então, a iluminação, ela tem um fator fundamental no nosso corpo, né? Então, você coloca uma iluminação muito forte, você já vai ficar ali ligadão, eufórico. Então, a gente deixa a iluminação mais forte, assim, para as áreas de serviço mesmo, que é em trabalho, cozinhas, assim, onde você precisa de precisão, né? Ambientes mais confortáveis, assim, eu opto sempre por uma iluminação mais indireta, mais baixa. Isso que a Chile falou também é muito, muito bacana, né, de você, e a Nayara também, de você iluminar um ponto, assim, com uma obra de arte, com um quadro, fica parecendo uma galeria, assim, dá uma outra cara pro ambiente, é um outro sentimento que você sente quando você entra, né, um impacto, assim, em vez de você entrar, tipo, campainha e vamos. Não, sempre, putz, tem uma obra de arte, tem um quadro aqui, tem outra pegada, assim, né, tem outro ar, tem outro cheiro, assim, desse ambiente, é muito legal essa carinha de galeria, né, de Com certeza. Nayara, qual foi o hall que você chutou o balde? Conta pra gente. Você já fez algum hall assim? Então. Olha, já Shirley, chutou o balde? Amiga, então, Shirley, olha só. Eu moro num apartamento de 32 metros quadrados, né? Inclusive a Nayara que fez essa parte de entrada toda minha. E a gente simplesmente colocou um rosão lá, a parede inteira, pintou porta, pintou tudo, colocou boiserie. Então, assim, eu acho que o meu hall, por ser 32 metros quadrados, é um mini estúdio. Então, assim, ele falou, vamos fazer uma caixinha. E a gente fez mesmo. Você entra, assim, até é muito engraçado, porque ele acabou refletindo pela fresta da porta, sabe? Então, assim, quando tá de dia, bate a luz de dentro de casa e o balcão é todo escuro, fica rosa. sai uma luzinha rosa debaixo da minha porta, assim. Isso é um efeito que a gente não esperava fazer, sabia? A gente achou que não fosse dar nada, você fechou a parte de dentro de casa, fechou, acabou. Mas aí acontece isso, quando tá de dia, assim, o hall fica todo escuro, mas como bate a luz pela sacada, pelas janelas de casa, acaba refletindo esse rosa e esse rosa passa pela fresta, assim. E fica um efeito legal. É uma coisa que a gente não imagina que pode dar, né? Esses efeitos indiretos da nossa loucura, assim. E você, Nayara, qual foi uma coisa mais mirabolante? E é muito engraçado, né, que esse hall seu de entrada, que ele engloba tudo, né, tem borderie, tem esse efeito marmorato aí com rosa, a gente pensou num espaço que acomodaria também estudos, e fosse um bar, um espacinho para guardar chave. A gente pensou até num balanço. Então, assim, o cliente é que ele vai te puxando. Se ele não puxar, minha filha, a gente faz mas foi aquela coisa, né? Assim, a gente não tinha espaço para ter o hall, mas a gente acabou criando ele, né? A gente colocou um aparador do lado ali que na teoria, assim, na planta, não seria um hall, mas como tem um elemento do hall e tem a carinha de hall, que é meio que a parte de extravagar da casa, ficou com muita cara de hall. Então ficou um aparador ali que você deixa a chave, deixa o sapato do lado, então acabou que a gente criou esse ambiente dentro de um micro espaço, né? Assim, legal. Nossa, foi bem legal. Nossa, que bom que a Nayara tomou. Foi no meio da pandemia, né? Foi no meio da pandemia. Nossa, foi uma loucura. Mas assim,
valeu muito a pena. E foi bem aquela coisa, assim, é a primeira coisa que você entra na casa e você tem um impacto. Então, assim, imprimiu muito de mim ali naquela personalidade, sabe? Mesmo que o resto do apartamento seja mais neutro, a Nayara conseguiu colocar a minha personalidade dentro do espaço. Então, isso pintar a porta também é legal, né? Dar uma cor na porta. Às vezes você faz, né? Às vezes você faz um apartamento super discreto e tal, a pessoa gosta de uma coisa mais suave, né? Mais discreta, mais clean, mas você joga uma cor na porta, né? Você já consegue mudar aquele status, né? De pintar ela, revestir. Sim, adoro pintar porta de entradas de cores, acho legal. Dá um destaque e já se dá uma setorizada, né? Sim, e... Opa, aconteceu alguma coisa com a Chile. Voltou. Não, então, e fora que, assim, quando você tem continuidade de uma cor no ambiente, né, pelo menos pra mim, assim, dá uma sensação de amplitude, sabe? Não tem aquela quebra direta. Dá uma sensação... Como é que é? Sabe quando, por exemplo, assim, você pinta todo o ambiente de uma cor, assim, que é uma parede contínua, e você segue na outra parede? Aí não tem aquela quebra de cor, tipo assim, por exemplo, aqui é branco, aqui é outro rosa, aqui é outra cor. E daí dá a impressão, tipo, que o ambiente é menor, assim. Essa coisa de continuidade de cor dá uma amplitude muito, muito grande, né? Eu gosto dessa proposta de caixa de cor. Inclusive, raramente eu pinto o teto de branco nos projetos. Eu estou subindo tudo. Se a tinta é uma tinta clara, né, que geralmente costumo subir com a mesma tinta no teto. E tem dado uns projetos, assim, uns efeitos muito legais, porque você não tem essa sensação de parede e teto, sabe? Ela dá uma continuidade. Então, eu gosto muito desse conceito de subir a tinta no teto, a mesma tinta da parede, mesmo sendo uma tinta mais forte. Eu sempre opto e tá dando super certo, os clientes estão gostando. Eu adoro explorar o teto também, gente. A gente tem que parar quando a gente entra no ambiente, analisar tudo, né? Analisar o piso, analisar o teto, as paredes. Às vezes tem uma surpresa ali no teto que você nem esperava, né? Um desenho bacana com gesso, ou papel de parede, ou uma iluminação diferente. Então, o teto é um lugar bacana para se valorizar em ambientes pequenos, né? Porque às vezes a gente faz esse esquema de parede e teto que, por mais que você coloque um papel de parede estampado, por ele dar uma continuidade, ele fica mais fluido, e com isso ele dá essa sensação de amplitude mesmo, né? Usar cores marcantes, papel de parede, usar um pouco mais o teto, né? É bem interessante usar isso. Sim. Eu acho que o teto por que não explorar o teto? Né? Por que o teto tem que ser branco? O teto não tem que ser branco. Não. Não precisa ser branco. Eu acho que a arquitetura ela é legal por isso. Tá sempre fazendo você rever os conceitos, né? E tá numa constante mudança. Eu acho que a mudança ela é fundamental, ela é essencial. Você quebrar conceitos, né? E assim, casa é uma coisa muito importante, é a nossa energia, é onde você recarrega as baterias e acaba enjoando mesmo, sabe? Às vezes você faz uma reforma, daqui a pouco você não tá mais aguentando tudo aquilo, aí você quer mudar. Porque eu acho que casa também não é para sempre, gente. Uma decoração, uma reforma, ela não é para sempre. Casa, você tem que rodar, colocar energia para rodar, entendeu? Hoje você está num clima, amanhã você está em outro. Sempre tem alguma coisa para acrescentar, uma planta, um móvel, uma almofada, um tapete, trocar um tapete. Pintar a casa é uma coisa maravilhosa, sabe? Você pinta a casa, parece que você muda toda a energia daquele lugar.
Às vezes parece que você até se mudou, né? Só parece que você passa. Exatamente, você pinta, você joga uma cor diferente, sabe? E aí tudo muda. E eu acho que decoração é isso. É você se sentir bem naquele contexto. E a hora que não tá legal, muda. Muda, gente. Nada é para sempre. Igual chega cliente e fala, esse tapete vai durar para sempre? Não, gente, o tapete não vai durar para sempre, a poltrona não vai durar para sempre, o tecido do sofá que está na varanda vai desbotar, a mesa de madeira vai ficar com marca de talher. Isso é vida. Né? É tudo, né? É tem tudo. Vida na casa. Tem vida na casa, exatamente. É verdade. Gente, agora, eu acho que a gente falou bastante sobre o hall, deu uma visão sobre esse ambiente, acho que muita gente ainda não tinha visto, sabe? Eu, pelo menos, me acrescentou demais, mas a gente fez uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o pessoal mandou algumas perguntas, então agora eu vou ler algumas delas pra gente responder, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vamos achar aqui. Olha, a gente recebeu bastante perguntas sobre espelho. Vamos ver. Olha, a Camilinha 500 e o Marcelo Eloy perguntaram: hall de entrada, com espelho ou sem? O espelho é sempre polêmico. Com espelho ou sem espelho? O que vocês têm para falar sobre isso? O que vocês acham, né? Quais são as suas impressões sobre o espelho? Bom, o espelho, ele geralmente ou você ama ou você odeia. Os clientes são sempre assim. Eu não gosto de espelho, eu amo espelho. Então, eu acho que tem que ir de acordo com o perfil do cliente, se ele gosta ou se ele não gosta. Porque o espelho, ele dá super em hall, porque ele tem essa pegada de ampliação de ambiente e o hall, geralmente, ele é menor. Então, ele vai trazer essa função de ampliar e também, obviamente, na hora que você está saindo de casa, você dá aquela última olhadinha básica no look ali, para ver se está tudo em ordem. Então, ele também ajuda a tirar aquela fotinha antes de sair também. Acho muito legal. Eu, particularmente, gosto, sim, eu sou a favor do espelho no hall de entrada. Por esses motivos, eu acho que é uma peça interessante, mas tem gente também que não gosta por causa de dedos, entendeu? Fala assim, fica com marquinha de dedo, que não sei o que, não gosto. E também tem que ver, né, qual que é a função que ele vai ter ali, né, pro cliente. Quando eu opto por espelho, eu sempre prefiro colocar um espelho ou bronze ou fumê, né? Para ficar um espelho mais escurinho, né? Mais intimista e tal. Mas se é válido, claro que é. Mas eu sempre opto por quadros. Eu sou uma apaixonada por quadros. Eu acho que quadro, ele... Mas não é quadrinho, sabe? Não é quadro pequeno. São quadros que realmente vai causar um impacto, né? Um tamanho grande, às vezes do tamanho da parede, piso, teto e tal. E eu acho que quadros estilo fotografia eu adoro. Eu acho que fica ousado, né? E tal. Espelho eu acho um pouco previsível, assim, mas tem gente que gosta, que quer ampliar. Então, na verdade, a gente faz casa para cliente. Exato. Faz casa para gente. Mas eu sempre dou uma puxada sardinha. Uma puxadinha, né, e tal. Eu prefiro quadro. Eu acho que quadros que trazem uma sensação, né? Eu acho que quadro pessoal. Eu particularmente gosto de fotografias. Eu não gosto muito assim de quadros abstratos. Eu gosto de olhar o quadro e sentir alguma coisa. Mas é o meu jeito de olhar um quadro, né? Às vezes eu só posso sentir uma sensação olhando um quadro abstrato, por exemplo. Mas quando eu opto por espelho, eu sempre opto ou pelo espelho bronze ou pelo espelho fumê. E aí, sempre importante, né?
como que esse espelho vai ser colocado nesse ambiente? Porque tem gente que coloca um pedaço de espelho, né? Quer colocar um espelho? Põe o espelho numa moldura bonita, né? Ou então encapa a parede inteira. Agora vai colocar um espelho, um quadrado colado, né? Isso para mim não faz sentido nenhum. Ou você encapa tudo, né? Aquele espelho curto. Isso, gente, não dá. Então, eu acho assim, todos os materiais têm a sua aplicabilidade e fica bom aplicando de uma forma correta e elegante. Eu acho que é isso, né? E principalmente isso, as proporções. Acho que tem espelhos também super bonitos, com umas molduras legais, né? Você pode colocar, por exemplo, numa moldura com estrutura preta, serralheria, você vai ter um espelho moderno. Você pode colocar um espelho numa moldura de couro, um espelho com uma moldura de próprio espelho, mas que não seja colado, uma peça colada na parede. Com certeza. Então acho que é isso. Os dois acho que é legal você dar uma analisada também, né? Porque daqui a pouco o cliente chega com uma obra para você também, uma obra que você fala, meu pai eterno, né? Então a gente tem que analisar os dois, né? Porque aí o cliente com aquele espelho deste tamanho, ou chega o cliente com aquela obra duvidosa. Tem que analisar muito bem isso daí, mas os dois são super legais para colocar no hall. Sim. E se o hall for muito pequeno, assim, a gente está falando agora de ambientes menores, né? É válido também colocar quadros grandes, assim, no ambiente? Ou meio que o tamanho do quadro tem que acompanhar o tamanho do ambiente? O que vocês acham? Então, o meu hall mais extravagante que eu fiz foi um hall todo de madeira. Eu fiz, o hall ele é integrado com a sala, inclusive foi a Boa Esperança que fez. Lindíssimo, todo pintado, super chique. E aí eu coloquei uma porta de madeira no elevador, encapei todas as paredes e coloquei um quadro de um elefante. Gente, gigante, ocupou a parede inteira. A parede acho que tinha, sei lá, 2,20, 2,30 de largura por 2 metros de altura. E aí aquilo, assim, causa muito impacto, porque a pessoa abre a porta do elevador, ela não espera um elefante daquele tamanho. Do tamanho dela, né? Mas assim, ficou a parede inteira, um elefante gigantesco, assim, de dar medo. Aí, enfim, mas ficou muito bacana, o cliente assustou, né, um pouco, não, eu tenho que preparar as pessoas, porque a hora que esse elevador... Já aviso, olha, não vão assustar. Mas eu acho que é isso o segredo, sabe? Você causar impacto, você causar risada, você causar alguma sensação, seja ela qual for. Assim, eu já um hall integrado, assim, colocar um quadro imenso, acho super bacana. Só que em ambientes menores, talvez eu fosse analisar um pouquinho melhor esse tamanho de quadro, porque às vezes a gente não tem distância para conseguir enxergar a obra inteira, né, e conseguir absorver o que ela vai transmitir para a gente. Então, talvez num hall menorzinho, o tamanho da obra ela seja importante, sim, para a gente conseguir ter essa degustação boa, assim, do quadro, porque não tem distância, né? Então, isso tem que analisar, mas eu acho incrível, assim, quadros, fotografia de animais, assim, de elefante, de onça, adoro, acho muito legal. É verdade. Gente, então acho que essas foram as perguntas. E eu queria agradecer a vocês por esse bate-papo. Se vocês tiverem mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar sobre o hall de entrada, alguma dica extra, alguma coisa que o pessoal está assistindo, que vai assistir a live depois, que ela vai ficar gravada aqui no YouTube da The Walk. A minha dica de ouro, dica de ouro é não misturar muitas coisas. Eu acho que isso realmente acaba ficando um hall feio, a pessoa quer fazer tudo em um ambiente só. Ela quer colocar
aquele papel de parede, aquele revestimento 3D, com o piso de outra coisa, e quer colocar quadro, quer colocar tudo dentro de um hall. Isso eu acho realmente, assim, e eu vejo, eu estou falando isso porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso, né? Muitas. Eu vejo muito hall, assim, com muita mistura de material. Então, eu acho que o hall, ele pode ser, sim, um ambiente extravagante, bacana e tal, porém, pensando sempre em poucos materiais, não misturar muito. Então, a minha dica para hall, eu acho que eu sempre sigo essas premissas. Eu prefiro assim. Bom, a minha dica de ouro é sempre realmente se conhecer, saber o que você gosta, o que você quer, e você conseguir expressar isso para a pessoa que vai estar te auxiliando a fazer esse rol, para você ter a melhor performance daquele lugar, para que ela consiga exprimir o que você sente, o que você é, que a pessoa bata o olho lá e consiga falar, nossa, é a cara da Nayara, é a cara da Sheila, é a cara da Tainá naquele lugar. Então, você conseguir se entender e ver que imagem você quer passar naquele ambiente. Explorar bastante o teto, que é uma coisa bem legal. E essa homogeneidade de materiais, ela realmente deixa o ambiente bem mais elegante do que essa mistureba de um monte de coisa, né? Para ambientes menores, a gente tem que dar essa equilibrada. Ai, que bacana, gente. Bom, então eu quero agradecer a vocês e pelo menos eu acho que, assim, minha opinião pessoal, foi muito bacana essa conversa, porque eu tô aqui me coçando para chegar em casa e ir no house todo mundo, ver como é que tá a situação. Agora eu tô curiosa para ver como é que tá de todo mundo, o que todo mundo colocou, se não colocou, como é que tá o sapato jogado, se não tá jogado o sapato, se a pessoa investiu em alguma coisinha. Agora me despertou essa curiosidade, viu? Ai, gente. Pode ter certeza que todo mundo vai chegar apertando os botões. Pois é, verdade. Bom, então muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito produtivo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada, viu? Tainá, Boa Esperança, Mobilaria, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui batendo papo com vocês, Chile. Muito prazer também a gente se conhecendo aqui. Foi ótima as nossas experiências. É que as pessoas não sabem, né? Mas os bastidores a gente fica ali montando o conteúdo que a gente vai trazer, conhecendo as pessoas, né? Porque a gente não se conhecia, então foi super bacana, né? Ter essa integração aí, bater um papo com vocês, foi ótimo. Obrigada, Tainá. Agradeço. Nayara, obrigada também. E espero que a gente tenha contribuído um pouco, né, para as pessoas de um assunto que quase não se fala, né? Então achei o tema bem bacana a gente explorar, porque realmente é um tema bem esquecido e eu espero poder ter ajudado de alguma forma, com alguma dica, enfim. Obrigada. Gente, então muito obrigada. Vamos encerrar nossa live por aqui. Foi muito bom esse bate-papo que a gente fez. Espero que a gente faça mais vezes. Então, tchau, muito obrigada. Boa noite. Tchau.